Flávio Cordeiro, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Custom Spring, que está lá embaixo do Easy In, Easy Out, quando a gente faz as nossas interações, só que a gente nunca mexe porque a gente não entende como é que funciona. Hoje eu vou tentar mostrar de forma ilustrativa para que cada ferramenta daquela serve e como essas ferramentas vão deixar suas interações bem mais refinadas e bem mais profissionais e com muito mais personalidade. Vamos lá ver como é que funciona? Bem, o Custom Spring funciona diferente do Easy In, Easy Out, que funciona pela Bezier, né? Tu vai ajustando as curvas lá, para tu saber qual que é a velocidade do que é de saída, de entrada, no meio. Aqui funciona um pouco com a lógica da física, da realidade. Então, nós temos 3 elementos que estão aqui embaixo, que na verdade são 3 valores, né? Que são que a gente mexe para poder fazer essa interação. Eu coloquei aqui traduzido só para a gente entender um pouquinho o que quer dizer cada coisa, que é o stiffness, que é o rigidez, né? Tem o damping, que é o amortecimento, e o mass, que é a massa, né? Em cada um que você ajusta, ele muda a sua interação. Vamos lá por partes, vou mostrar o que cada um faz. Então, o stiffening. O valor do stiffening, quanto menor ele, menos rígido ele é. Ou seja, ele mexe mais. Eu coloquei uma simulação aí da gelatina. Ela acaba mexendo mais. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma onda de mexer maior, né? Ela mexe com mais lentidão, né? E aí ali eu coloquei quanto maior o valor, mais rígido ele é. E é como uma trave, que ela vibra, né? Ela mexe também, só que num range menor. Ou seja, e ela tem uma onda maior, né? Ela faz isso com uma frequência maior, só que menor. A gente acaba não percebendo. Essa mais ou menos para você entender de uma forma figurativa o que ele faz. Então, quanto menor o valor, mais com cara de gelatina. Quanto maior, rigidez de uma trave. Dumping. Dumping é amortecimento. O melhor exemplo que eu achei do dumping é amortecimento de carro. Não sei se você já percebeu, quando você tem um carro com amortecimento velho ou um carro já é velho, o carro pula muito, que o amortecimento dele não está funcionando. O que o amortecimento faz, por exemplo, num carro novo? Ele, na hora que faz o impacto, né, que assim dá uma batida no chão por algum buraco, alguma coisa, ele não faz você voltar na mesma velocidade que você foi, né? Ele segura para você voltar devagar, ou seja, você volta mais suavemente. E isso faz que o seu carro não perca a estabilidade. O amortecimento, o que é o dumping ali, é isso. Quanto menor, mais ele balança, e quanto maior, mais amortecimento ele tem, ou seja, ele bate suavemente. Mais ou menos isso. Espero que as minhas lógicas, meus exemplos sejam bons para você entender depois. E massa é o peso das coisas. Quanto mais pesado algo é, mais ele demora para se movimentar. Mas também tem outros efeitos da massa, que é, por exemplo, que acho que a gente vai usar mais na animação, que é... Eu coloquei um exemplo aqui, uma balança. Uma balança vazia, se você jogar uma força nela, ela vai balançar, mas você concorda comigo, se tiver uma pessoa nela, se você balançar a pessoa uma vez, ela vai ficar muito mais tempo balançando do que se a balança estiver vazia, pelo fato da pessoa ter mais massa, mais pesado. Então ela tem um movimento mais longo. Logo, a animação dela vai ser maior. Vai ficar mais tempo balançando. Então tem essa lógica. Massa, quanto menor, mais suave vai ser e mais curto vai ser. Quanto maior, mais pesado vai ser e mais lento também vai ser a interação. Tenha isso em mente. Vamos agora para a prática. O primeiro exemplo que eu fiz aqui foi o forte. Eu quero que você note que todos os exemplos que eu vou fazer aqui, ó, todos eles têm os mesmos elementos, mesmas tipografias, mesmos quadrados. Na animação anterior estão na mesma posição, todos eles estão praticamente igual. O que muda é as cores ali que eu coloquei para ilustrar melhor, né? A tipografia. E que a gente vai mexer no sprint aqui. Só isso que muda. Então fique ligado como isso muda bastante a interação. Por exemplo, no forte aqui, o que a gente fez? Eu coloquei o stiffness aqui maior, ele está grande, ou seja, a rigidez dele está grande. O damping aqui eu também aumentei ele, ou seja, ele tem um amortecimento maior. E eu deixei ele com massa, bem pouca massa, porque daí ele vai ser leve e vai fazer isso rápido e vai fazer isso suave também. Lembra que eu disse quanto mais leve, menos você balança? É esse a ideia. Vamos ver o nosso protótipo lá. Virei aqui. Ó, é isso que ele faz. Ó, é isso que ele faz. Tá vendo que ele é bem agressivo assim, né? Ele chegou, parou e não mexeu nada. Praticamente nenhum movimento. É isso que a gente queria. A gente faz essa interação com mais agressividade. No próximo, o que a gente fez?
O outro lá tava com stiff de 1000 e pouco, se não me engano. Esse aqui eu reduzi, então ele tem menos rigidez. Aumentei mais ainda o damping, ou seja, ele ficou mais amortecido. No entanto, a massa aqui ele tava 0.5, esse está com 7, ou seja, ele tá bem pesado, ele vai se locomover devagar. Tem aqui o nosso de suave aqui, ele chega devagar, ainda ele dá uma volta, mas com uma velocidade bem sutil. E o nosso terceiro, só pra gente brincar, é o Alegre aqui, que aí eu brinquei com as coisas aqui. Ele tá, eu deixei intermediário, não tá nem tão rígido quanto o primeiro e nem tão menos rígido quanto o segundo. E o damping aqui eu puxei mais, só que a massa também eu coloquei também. Ele tá entre os dois, ou seja, ele vai brincar mais com... E você pode ver aqui pelo desenho, né, que ele vai fazendo. Ele vai distorcer mais aqui e ele vai fazer uma interação um pouquinho mais solta. Olha só, note que muda totalmente a interação só a gente mexendo nos valores ali. Quer ver se eu aumentar um pouco mais a massa disso aqui? Você pode até olhar lá. Ó, que ele aumentou mais aqui, ó. Ele aumentou até o tempo ali, ó. Vou reduzir de novo. 2, ó. Tava em 30, 60, 90. Aumentou o tempo. Por quê? É uma pessoa na balança, né? Aumenta o tempo dela balançando, ó. Vamos brincar mais. Vou exagerar aqui, vou colocar um 5 para ver o que acontece. Vai começar a ficar zoado, mas vamos lá. Só para você ver. Ó. Por ser mais pesado, começa o efeito da balança que eu falei. Com isso, você consegue deixar o seu protótipo muito mais profissional. Claro que quando a gente está fazendo os tutoriais aqui no canal, eu costumo usar o Easy In, Easy Out, né? O Bezier ali. Porque ele é mais prático na hora de fazer e também porque eu estou explicando outras coisas e vai ficar muito complexo se eu ainda entrar no detalhe disso aqui. Eu precisei fazer um vídeo para explicar, então na correria a gente faz o Easy In, Easy Out. Mas quando tu quer fazer uma coisa refinada, tenta essa ferramenta, brinca lá. No começo é um pouco difícil de entender, mas acho que com exemplos que eu dei ali, eu espero que ficou bem ilustrativo para você entender. E se você achou que esse vídeo foi útil, aquela troca de gentileza, curte o vídeo aí, que nós nos ajudamos. E se você quiser mais algum tutorial assim, detalhado assim, deixa nos comentários e nos vemos na próxima e valeu!